A chuva caiu pesadamente nas ruas de Chicago naquela fria noite de novembro. Marcos ficou do lado de fora da janela de vidro do Bíssimo, um restaurante italiano sofisticado no coração do centro. Seu casaco gasto, uma vez preto, mas agora desbotado para um cinza opaco, pendia solto em seu corpo magro. Através da janela embaçada, ele podia ver pessoas bem vestidas rindo, comendo e desfrutando de suas refeições caras. A quente luz amarela lá dentro parecia um mundo diferente, um ao qual ele não mais pertencia. Seu estômago roncou dolorosamente. Tinha sido 2 dias desde sua última refeição adequada, um sanduíche meio comido que ele encontrou perto de um banco de parque. Marcos pressionou sua mão contra sua barriga vazia e respirou fundo. Orgulho o tinha mantido longe de mendigar, mas a fome era uma força poderosa que derrubava todas as paredes da dignidade. Ele empurrou a aberta e pesada porta de madeira e imediatamente todos os olhos se voltaram para ele. As conversas pareceram pausar por um momento. Uma anfitriã em uma camisa branca engomada e colete preto se aproximou dele rapidamente. Seu sorriso tenso e profissional. "Senhor, sinto muito, mas nós exigimos traje adequado", ela disse, seus olhos escaneando seus sapatos sujos e roupas surradas. Marcos notou os outros clientes o encarando com expressões variando de curiosidade a nojo. Ele sentiu seu rosto ficar quente com vergonha, mas ele manteve sua posição. "Eu não quero comer aqui como um cliente", Marcos disse baixinho, sua voz dá desuso. "Eu vi vocês têm um piano no canto. Eu posso tocar apenas por alguma comida." "Algo que vocês têm sobrando?" Os olhos da anfitriã arregalaram-se em surpresa. Algumas pessoas em mesas próximas começaram a sussurrar umas para as outras. Um homem em um terno caro riu alto, o som cortando o restaurante como uma faca. "Ele acabou de dizer que vai tocar piano por comida?" O homem disse para sua companheira de jantar, não se incomodando em abaixar sua voz. "Isso é impagável." Mais risadas ondularam pelo restaurante. Uma mulher de pérolas balançou a cabeça e voltou para sua refeição, claramente desinteressada. A anfitriã parecia desconfortável, olhando de volta para a cozinha como se esperando que o gerente aparecesse e lidasse com esta situação embaraçosa. "Senhor, eu realmente acho que você deveria sair", ela disse, embora seu tom tivesse suavizado ligeiramente. "Eu posso te dar um pouco de pão para levar com você, mas deixe-o tocar." Uma voz chamou do outro lado da sala. Todos se viraram para ver quem tinha falado. Uma mulher idosa com cabelos prateados sentava sozinha em uma mesa de canto, sua refeição mal tocada. Ela vestia um elegante vestido bordô e tinha a postura de alguém que estava acostumada a ser ouvida. "Com licença", a anfitriã disse. "Eu disse deixe-o tocar." A mulher repetiu, sua voz mais forte agora. "Que mal pode fazer? Se ele for terrível, saberemos em 30 segundos. Se ele não for, bem, nós poderemos desfrutar de alguma música com nosso jantar." A anfitriã olhou para o gerente que finalmente tinha emergido da cozinha. Ele era um homem baixo, robusto, com um grosso bigode, e ele parecia irritado pela interrupção ao seu serviço noturno. "Senhora Castellano", o gerente disse, reconhecendo a mulher idosa. "Você está certa?" "Bem certa, Antônio", ela respondeu firmemente. O gerente suspirou e acenou sua mão desdenhosamente para Marcos. "Certo, 5 minutos. Uma música. Então você pega o que Jeppe tem sobrando na cozinha e você vai embora. Entendido?" Marcos acenou rapidamente, mal acreditando em sua sorte. Ele abriu caminho através do labirinto de mesas em direção ao piano de cauda que ficava no canto do restaurante. Era um belo instrumento, sua superfície preta polida até um brilho de espelho. Ele podia ver seu próprio reflexo nele, e ele mal se reconheceu. Seu rosto estava magro, suas bochechas ocas, e seus olhos tinham olheiras abaixo deles. Ele sentou-se no banco e levantou a tampa do teclado para revelar as teclas de marfim. Suas mãos,
sujas e tremendo ligeiramente, pairaram sobre elas. Tinha sido tanto tempo, tão terrivelmente tempo, desde que ele tinha tocado um piano. Por um momento, o medo o agarrou. E se ele tivesse esquecido? E se seus dedos não mais lembrassem o que sua mente mal conseguia se segurar? Atrás dele, ele ouviu alguém murmurar: "Isso vai ser um desastre", seguido por mais risadas silenciosas. Marcos fechou os olhos e respirou fundo. Ele pensou de volta a um tempo diferente, uma vida diferente. Ele lembrou a primeira vez que sua mãe tinha colocado suas pequenas mãos nas teclas do piano, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele lembrou as incontáveis horas de prática, as competições, os concertos. Ele lembrou a sensação da música fluindo através dele, tornando-se parte dele, fazendo-o sentir-se vivo e completo. Seus dedos encontraram seu lugar nas teclas. A primeira nota ressoou clara e pura, cortando o murmúrio do restaurante como um sino. Então, outra nota e outra. Marcos começou a tocar o Noturno de Chopin em mi bemol maior, uma das peças mais belas e tecnicamente exigentes do repertório clássico. A transformação foi imediata e completa. O riso parou. As conversas sussurradas cessaram. Garfos pausaram a meio caminho das bocas. Até a equipe da cozinha, ouvindo a música, veio parar na entrada para ouvir. Os dedos de Marcos dançaram pelas teclas com uma graça e precisão que pareciam impossíveis para alguém que parecia tão desfeito pela vida. A música inchou e fluiu pelo restaurante, cada nota perfeita, cada frase moldada com profundo entendimento e emoção. Esta não era a tocar de um amador ou mesmo um músico competente. Este era o trabalho de um mestre. A mulher idosa, a senhora Castellano, sentou seu copo de vinho e olhou para o pianista com uma expressão de admiração. O homem no terno caro que tinha rido antes agora sentava com a boca ligeiramente aberta. Seu jantar esquecido. A anfitriã ficou congelada perto da entrada, seus olhos arregalados. Marcos derramou tudo o que ele tinha na música. Toda a sua dor, toda a sua perda, todo o seu anseio pela vida que ele tinha uma vez vivido. As notas pareciam carregar sua história sem palavras, falando de alturas alcançadas e quedas tomadas, de brilho ofuscado mas não extinto, de esperança que se recusava a morrer mesmo nas mais sombrias circunstâncias. Enquanto ele tocava, lágrimas escorriam por seu rosto, mas ele não parou. A música tinha que sair. Ela tinha estado trancada dentro dele por muito tempo, e agora ela jorrou como água de uma barragem quebrada. Seus 5 minutos vieram e se foram, mas ninguém se moveu para pará-lo. O restaurante inteiro tinha se tornado sua audiência, mantido cativo pela beleza do que eles estavam ouvindo. Quando a nota final desvaneceu-se em silêncio, ninguém se moveu, ninguém falou. O momento pairou no ar, sagrado e profundo. Então, lentamente, Castellano começou a aplaudir. Outros se juntaram a ela, e em segundos, o restaurante inteiro tinha irrompido em aplausos estrondosos. Pessoas se levantaram de seus assentos, alguns com lágrimas em seus próprios olhos. Marcos abriu os olhos desorientado, como se acordando de um sonho. Ele olhou em volta para a ovação de pé, incapaz de processar o que estava acontecendo. O gerente estava perto de sua mesa, seu rosto pálido, seu aborrecimento anterior completamente desaparecido. Pela primeira vez em anos, Marcos se permitiu sentir algo além de vergonha e desespero. Mas ele não tinha ideia de que esta única performance estava prestes a mudar tudo, ou que entre os clientes naquela noite estava alguém que detinha a chave para seu passado e possivelmente seu futuro. O aplauso continuou por o que pareceu uma eternidade para Marcos. Ele sentou ao piano, suas mãos ainda descansando nas teclas, incapaz de compreender completamente a resposta. Isso era tão diferente da zombaria e risada que o tinham cumprimentado apenas minutos antes. Ele lentamente se levantou, suas pernas tremendo,
e fez uma pequena e estranha reverência. Incrível! Alguém gritou do fundo do restaurante. Absolutamente incrível! Antônio, o gerente, apressou-se até Marcos, sua expressão completamente mudada. Foi-se a irritação e o desdém. Agora seus olhos brilhavam com algo próximo à reverência. Senhor, por favor, venha comigo. Antônio disse gentilmente, tocando o cotovelo de Marcos. Jepe preparará uma refeição adequada para você. O que você quiser. Marcos o seguiu em direção à cozinha, ainda atordoado. Enquanto eles caminhavam, clientes estenderam a mão para tocar seu braço ou dar um tapinha em seu ombro. Uma jovem mulher com cabelo vermelho apertou uma nota de R$ 20 em sua mão. Um senhor mais velho tentou lhe dar um cartão de visita, mas as mãos de Marcos estavam muito cheias para pegá-lo. Na cozinha, o chefe, um homem grande com farinha em seu avental, imediatamente começou a preparar comida. Pasta primavera, pão fresco e um pouco de frango masala. Jepe anunciou e tiramisu para depois. Um músico como esse precisa de combustível adequado. Marcos sentou em um banco perto do balcão de preparação, observando o caos organizado da cozinha. O cheiro de alho e ervas fez seu estômago apertar com antecipação. Tudo parecia surreal, como um sonho do qual ele poderia acordar a qualquer momento. Onde você aprendeu a tocar assim? Antônio perguntou, puxando outro banco. Aquilo não era o tocar de um músico de rua. Aquilo era nível de conservatório, talvez além. Marcos hesitou. Falar sobre seu passado parecia abrir uma ferida que nunca tinha cicatrizado adequadamente. Mas a gentileza nos olhos de Antônio o fez querer responder. Eu estudei na Juilliard, Marcos disse baixinho. Formado no topo da minha turma. Eu deveria ser alguém. Eu tinha concertos agendados, um contrato de gravação esperando. Tudo estava alinhado. O que aconteceu? Antônio perguntou gentilmente. Antes que Marcos pudesse responder, a senhora Castellano apareceu na porta da cozinha. A equipe imediatamente se endireitou, mostrando a ela profundo respeito. Ela se moveu lentamente, mas deliberadamente, sua bengala batendo contra o chão de azulejos. Eu preciso falar com este jovem, ela disse. Não foi um pedido. Antônio rapidamente trouxe a ela uma cadeira e ela sentou-se em frente a Marcos. De perto, ele podia ver que ela era mais velha do que ele tinha pensado inicialmente, provavelmente em seus 80 anos, mas seus olhos eram afiados e claros, não perdendo nada. Eu sou Sofia Castellano, ela disse. Meu falecido marido fundou o programa de bolsas da Sinfônica de Chicago. Eu tenho assistido a concertos por mais de 60 anos. Eu reconheço o talento quando eu o ouço. Ela pausou, estudando o rosto de Marcos. E eu reconheço tragédia quando eu a vejo. O que aconteceu com você? Marcos sentiu sua garganta apertar. Jepe colocou um prato fumegante de massa na frente dele, mas de repente ele não tinha certeza se podia comer. As memórias que ele tinha trabalhado tão duro para enterrar estavam subindo à superfície. Minha esposa, Elina, ele finalmente disse. Nós éramos casados há apenas 8 meses quando aconteceu. Ela era uma violinista. Nós íamos nos apresentar juntos, construir uma vida fazendo música, mas houve um acidente. Um motorista bêbado avançou um sinal vermelho. A senhora Castellano estendeu a mão e colocou sua mão envelhecida na dele. Ela não disse nada, apenas esperou. Ela morreu instantaneamente. Marcos continuou, sua voz falhando. Eu estava dirigindo, e eu sobrevivi sem um arranhão. Não fisicamente, de qualquer forma. A culpa era insuportável, e eu ficava pensando se eu tivesse pegado uma rota diferente, se nós tivéssemos saído 5 minutos depois, se eu tivesse visto o carro vindo mais cedo. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia tocar. Há quanto tempo? A senhora Castellano perguntou suavemente. 3 anos, Marcos respondeu. 3 anos e 4 meses. Eu cancelei todas as minhas performances. Deixei o contrato de gravação expirar. Eu não conseguia imaginar fazer música bonita quando eu tinha causado uma coisa tão feia acontecer. Meu agente tentou ajudar. Meus amigos tentaram, mas eu afastei todos.
Eventualmente, eu fiquei sem dinheiro, perdi meu apartamento, comecei a beber e terminei aqui assim. Jepe tinha parado de cozinhar para ouvir. Antônio enxugou os olhos com as costas da mão. Até o subchefe, um jovem com aparência dura e tatuagens, parecia comovido pela história. Você não causou nada, a senhora Castellano disse firmemente. Um motorista bêbado causou isso. Não você e sua Alina. Ela amava sua música? Marcos assentiu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto agora. Ela amava mais do que tudo. Ela disse que quando eu tocava, ela podia ver cores. Ela disse que minha música fazia o mundo fazer sentido. Então, a maior desonra que você pode fazer à memória dela é deixar esse dom morrer com ela. A senhora Castellano disse que ela iria querer que você tocasse. Ela iria querer que você vivesse. Marcos sabia que ela estava certa. Ele tinha sabido disso por um longo tempo, mas ouvir outra pessoa dizer isso o tornou real. Ele pegou o seu garfo e começou a comer. A massa era a coisa mais deliciosa que ele tinha provado em anos. Mas não era apenas a comida. Era o ato de aceitar gentileza, de permitir-se ser cuidado novamente. Enquanto ele comia, pessoas do restaurante continuavam vindo à cozinha para vê-lo. Um adolescente perguntou se ele poderia fazer um vídeo da próxima vez que Marcos tocasse. Um empresário ofereceu-se para pagar por mais performances. Um casal de idosos disse que a música os tinha lembrado do dia do seu casamento, 50 anos atrás. Mas o visitante mais interessante veio por último. Um homem na casa dos 40, vestindo jeans e um blazer casual, estava na porta da cozinha. Ele tinha estado sentado em uma pequena mesa perto do fundo durante a performance de Marcos. E Marcos não o tinha notado de forma alguma. Com licença, o homem disse. Eu não quero interromper, mas eu tinha que falar com você. Meu nome é David Chen. Eu sou um produtor musical. Eu estava aqui jantando com minha mãe para o aniversário dela quando você tocou. Marcos olhou para cima, seu garfo pausado a meio caminho de sua boca. Eu gravo música clássica para serviços de streaming e trilhas sonoras de filmes. David continuou. Eu trabalho com artistas independentes menores, ajudo eles a terem sua música ouvida. Aquela performance que você acabou de dar, ela foi extraordinária. Eu gravei parte dela no meu telefone. Eu espero que esteja tudo bem. Marcos sentiu um tremor de algo que ele não sentia em anos. Poderia ter sido esperança ou poderia ter sido medo. Ele não tinha certeza de qual. Eu quero ser direto com você, David disse puxando uma cadeira. Eu não estou te oferecendo um contrato de $1 milhão ou prometendo te tornar famoso, mas eu tenho um pequeno estúdio e eu tenho conexões com pessoas que apreciam verdadeira arte. Se você está interessado, eu gostaria de te gravar adequadamente, talvez montar um álbum, ver onde isso vai. Eu não tenho onde morar, Marcos disse secamente. Eu não tenho roupas limpas, eu nem tenho uma escova de dentes. Nós podemos trabalhar em tudo isso, David respondeu. Eu tenho um pequeno apartamento acima do meu estúdio que está atualmente vazio. Nada chique, mas é quente e limpo. Você poderia ficar lá enquanto nós trabalhamos. Em troca, você me dá a sua música. Esse é o acordo. Marcos olhou para a senhora Castellano, que sorriu e assentiu encorajadoramente. Ele olhou para Antônio e Jepe, que estavam sorrindo amplamente. Ele pensou em Elina e o que ela iria querer que ele fizesse. Por que você faria isso por alguém que você não conhece? Marcos perguntou. Alguém que estava mendigando por comida 1 hora atrás. David sorriu. Porque cerca de 15 anos atrás, eu era um músico em dificuldades dormindo no meu carro. Alguém me deu uma chance quando eles não tinham que. Eu estou apenas retribuindo. Além disso, egoisticamente, eu acho que sua música poderia ser algo especial, algo que as pessoas precisam ouvir. Marcos respirou fundo. Aceitar ajuda parecia aterrorizante. Significava esperar de novo, tentar de novo, arriscar falhar de novo. Mas sentado naquela cozinha quente, cercado por estranhos que tinham se tornado rostos gentis, ele percebeu que tinha uma escolha.
Ele podia continuar pelo caminho em que estava, lentamente se desvanecendo em nada, ou ele podia aproveitar esta chance, honrar a memória de Elina fazendo o que ela mais amava nele. Ok, Marcos disse baixinho. Eu farei isso. A cozinha irrompeu em aplausos. Jeppe trouxe o tiramisu. Antônio produziu uma garrafa de vinho e logo metade da equipe do restaurante estava espremida na cozinha, celebrando esta inesperada virada de eventos. David trocou números de telefone com Marcos, o que parecia absurdo, já que Marcos não tinha um telefone. Mas David disse que ele arrumaria isso também. Enquanto a celebração continuava ao redor dele, Marcos sentiu algo mudar dentro de seu peito. Era pequeno, frágil, e poderia facilmente ser esmagado. Mas estava lá, uma minúscula semente de crença de que talvez, só talvez, sua vida não tivesse acabado. Talvez este não fosse um fim, mas um começo. O que nenhum deles sabia era que a performance de Marcos tinha sido vista por mais do que apenas as pessoas no restaurante. O adolescente que tinha pedido para filmá-lo já tinha postado o clipe online e ele estava começando a se espalhar. Pela manhã, milhares de pessoas assistiriam. Pela próxima semana, milhões, e entre esses milhões estariam pessoas do passado de Marcos que pensavam que nunca mais teriam notícias dele. O apartamento acima do estúdio de David era pequeno, mas limpo, exatamente como prometido. Um quarto com uma cama, um minúsculo banheiro e uma kitnet. Para Marcos, que tinha passado os últimos 6 meses dormindo em abrigos e debaixo de pontes, parecia um palácio. David tinha lhe dado a chave, alguns mantimentos básicos e produtos de higiene pessoal. Ele também deixou um bilhete dizendo que Marcos deveria descansar e descer para o estúdio quando ele estivesse pronto. Naquela primeira noite, Marcos tomou um banho quente que durou quase 40 minutos. Ele ficou debaixo da água até ela esfriar, lavando camadas de sujeira e vergonha. Quando ele finalmente se olhou no espelho, ele podia começar a ver a pessoa que ele costumava ser por baixo da barba e olhos encovados. Ele parecia um fantasma de seu antigo eu, mas pelo menos agora ele parecia um fantasma que poderia possivelmente retornar à vida. Ele dormiu por 14 horas seguidas. O primeiro sono pacífico que ele tinha tido em anos, sem sirenes, sem vento frio, sem medo de ser roubado ou afastado pela polícia. Apenas silêncio e calor e uma cama macia. Quando ele acordou, o sol estava entrando pela pequena janela. Por um momento, ele entrou em pânico, pensando que tudo tinha sido um sonho. Mas então ele viu as roupas limpas que David tinha deixado dobradas em uma cadeira, os mantimentos na kitnet, e ele soube que era real. Marcos fez café e torradas, coisas simples que pareciam extraordinárias. Então ele desceu para o estúdio. David já estava lá trabalhando em um computador cercado por equipamentos de som, teclados e guitarras. Bom dia, David disse com um sorriso. Ou devo dizer boa tarde, é quase meia. Desculpe, eu não quis dormir tanto, Marcos disse. Não peça desculpas. Você precisava disso. Venha, deixe-me te mostrar. O estúdio era maior do que Marcos esperava. Havia uma sala de gravação principal com excelente acústica, uma sala de controle com todo o equipamento técnico e, no canto, um belo piano de cauda Steinway que fez o coração de Marcos pular uma batida. Eu sei que não é um piano de concerto, David disse, notando o olhar de Marcos, mas é um bom instrumento, devidamente mantido. Você pode tocá-lo quando quiser. Marcos se aproximou do piano lentamente, quase reverentemente. Ele passou os dedos por sua borda, então sentou-se no banco. Parecia certo como voltar para casa depois de uma longa jornada. Há algo que você deveria saber, David disse puxando uma cadeira. Aquele vídeo da noite passada. Ele está viralizando. O adolescente que te filmou postou online e ele está se espalhando rápido. Você já tem mais de 2 milhões de visualizações. Marcos sentiu seu estômago afundar. O quê? David virou seu laptop para lhe mostrar.
Lá na tela estava Marcos tocando na barriga. A qualidade do vídeo não era ótima, filmado de um telefone, mas o áudio era claro o suficiente. O título lia: Homem sem teto toca por comida, revela-se pianista incrível. A seção de comentários estava inundada de reações. Pessoas estavam maravilhadas, comovidas, perguntando quem ele era e onde elas poderiam ouvir mais. Alguns estavam criticando as pessoas que tinham rido dele. Outros estavam compartilhando suas próprias histórias de perda e retorno. Eu sei que isso provavelmente parece avassalador, David disse gentilmente, mas isso é realmente bom. Pessoas estão interessadas. Elas querem ouvir mais. Isso nos dá impulso. Marcos rolou pelos comentários, suas mãos tremendo ligeiramente. Então ele viu um que fez seu sangue gelar. Era de alguém chamado Jennifer Hartley e dizia: Esse é Marcus Wilder. Ele foi um aluno do meu pai na Juilliard. Nós estamos procurando por ele há 3 anos. Alguém, por favor, me diga onde ele está. Eu preciso de ar, Marcos disse, levantando-se abruptamente. Ele saiu e andou ao redor do quarteirão várias vezes, sua mente acelerada. Jennifer Hartley. Ele a lembrou, embora eles não tivessem sido próximos. O pai dela, professor Thomas Hartley, tinha sido um de seus professores mais influentes. O homem tinha acreditado em Marcos, o empurrou, moldou sua interpretação e técnica. Depois que Elina morreu, o professor Hartley tinha tentado repetidamente entrar em contato, mas Marcos tinha mudado seu número e desaparecido. A vergonha disso o dominou. Todas aquelas pessoas que tinham se importado com ele, se preocupado com ele, e ele tinha desaparecido sem uma palavra. Ele tinha sido tão consumido por sua própria dor que ele não tinha considerado como seu desaparecimento poderia afetar outros. Quando ele retornou ao estúdio, David estava ao telefone. Ele levantou um dedo indicando que terminaria em um momento. Sim, isso mesmo. Quinta-feira à tarde funcionaria. Muito obrigado pelo seu interesse, David disse e então desligou. Aquela era a estação de notícias local. Eles querem fazer uma reportagem sobre você. Não, Marcos disse imediatamente. Eu não posso. Eu não estou pronto para isso. Ok, David disse calmamente. Eu entendo. Mas, Marcos, você deveria saber que seu telefone tem tocado a manhã toda. Eu tenho filtrado as chamadas. Há um professor da Juilliard tentando te contatar. Alguém do Chicago Tribune quer uma entrevista e cerca de 1 dúzia de pessoas alegando serem velhos amigos. Marcos sentou-se pesadamente. Isso está acontecendo muito rápido. Ontem, eu estava dormindo em um abrigo. Hoje, eu sou algum tipo de sensação viral. Eu não consigo processar isso. David assentiu. Eu entendi, mas aqui está o que eu estou pensando. Nós controlamos a narrativa. Você não tem que falar com ninguém que você não queira, mas nós poderíamos fazer uma gravação adequada. Lançá-la nos nossos termos. Contar sua história do jeito que você quer que ela seja contada. Caso contrário, todo mundo vai contá-la por você. Marcos sabia que ele estava certo. A internet não esperava que as pessoas estivessem prontas. Ela consumia histórias e as cuspia, muitas vezes distorcidas além do reconhecimento. O que você tinha em mente? Marcos perguntou. Eu quero te gravar tocando várias peças, não em um dia, mas nas próximas semanas. Nós vamos levar nosso tempo, fazer certo. Enquanto fazemos isso, podemos decidir o quanto de sua história você quer compartilhar. Talvez façamos uma entrevista com alguém confiável. Daremos às pessoas os fatos básicos e depois focaremos na música. Deixaremos a música falar por si mesma. Marcos pensou nisso. A ideia de as pessoas conhecerem sua história, saberem sobre Elina e sua queda em desgraça, o fazia sentir-se exposto e vulnerável. Mas David estava certo. A história já estava lá fora. O vídeo estava se espalhando. Ele podia ou se esconder dela ou encará-la de frente. Há algo mais. David disse que a senhora Castellano ligou esta manhã. Ela quer patrocinar um concerto. Um concerto de verdade em um local adequado. Ela tem conexões com o Chicago Cultural Center.
Ela acha que pode arranjar algo para o próximo mês. Próximo mês? A voz de Marcos subiu em pânico. Isso é muito cedo. Eu não me apresento há anos. Eu não estou pronto. Eu não estou. Ei, David interrompeu. Respire. É apenas uma ideia. Nada está gravado em pedra. Nós só faremos o que você estiver confortável. Marcos forçou-se a respirar fundo, lentamente. Ele percebeu que estava tendo um ataque de pânico, algo que tinha se tornado comum após a morte de Elina. As paredes pareciam estar se fechando. O quarto parecia muito pequeno, muito brilhante, muito barulhento. Eu preciso tocar, Marcos disse de repente. Eu preciso tocar agora mesmo. Ele foi para o Steinway e sentou-se. Seus dedos encontraram as teclas e ele começou a tocar a sonata ao luar de Beethoven. A música fluía através dele, ancorando-o, trazendo-o de volta a si mesmo. Esta era a linguagem que ele entendia, a maneira como ele dava sentido ao mundo. David silenciosamente montou microfones ao redor do piano. Ele gravou tudo, mas ele não interrompeu. Ele apenas deixou Marcos tocar. Marcos tocou por 3 horas seguidas. Ele tocou peças que ele tinha aprendido quando criança, peças que ele tinha tocado na Juilliard, peças que ele tinha tocado para Elina. A cada nota, ele se sentia um pouco mais como ele mesmo. Não a pessoa quebrada que ele tinha sido pelos últimos 3 anos, mas não exatamente o performer confiante que ele tinha sido antes, também. Alguém novo, alguém moldado pela perda, mas não destruído por ela. Quando ele finalmente parou, suas mãos estavam cansadas, mas satisfeitas. David saiu da sala de controle com lágrimas nos olhos. Isso foi lindo, David disse, e eu peguei tudo. Marcos, eu trabalhei com muitos músicos, pessoas talentosas, pessoas habilidosas, mas o que você tem é diferente. Não é apenas técnica, é verdade. Você toca como alguém que viveu, que sofreu, que tem algo real a dizer. Marcos sentiu um nó na garganta. Elina costumava dizer algo semelhante. Ela disse, eu tocava bonito antes de nos conhecermos, mas depois que eu a amei, eu toquei com alma. Ela estava certa, David disse. E eu acho que ela iria querer que você continuasse tocando. Não apesar do que aconteceu com ela, mas por causa do quanto ela significava para você. Cada nota é uma forma de mantê-la viva. Naquela noite, Marcos tomou uma decisão. Ele ligou para o número que Jennifer Hartley tinha deixado na seção de comentários. Ela atendeu no segundo toque. Marcos, a voz dela estava cheia de emoção. É realmente você? Sou eu, ele disse baixinho. Sinto muito. Eu desapareci. Sinto muito por ter preocupado a todos. Nós só queríamos saber se você estava bem. Jennifer disse, começando a chorar. Meu pai nunca perdeu a esperança. Ele sempre disse que você voltaria quando estivesse pronto. Ele ainda está ensinando na Juilliard. Marcos perguntou. Sim, ele está lá agora. Ele está mais velho. Mais lento um pouco, mas ele ainda aceita alunos. Marcos, eu posso dizer a ele que eu te encontrei? Significaria o mundo para ele. Marcos hesitou. Então disse, sim, diga a ele. E diga a ele que eu estou tocando de novo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era, mas estou encontrando meu caminho de volta. Eles conversaram por mais 1 hora. Jennifer contou a ele sobre o que tinha acontecido na Juilliard desde que ele saiu, sobre outros alunos que eles tinham conhecido, sobre as lutas de saúde de seu pai e recuperação. Ela não o forçou a explicar onde ele tinha estado ou o que ele tinha feito. Ela apenas o acolheu de volta, como se os 3 anos de silêncio não tivessem acontecido. Quando Marcos finalmente desligou, ele se sentiu mais leve. A vergonha ainda estava lá, mas era administrável agora. Ele tinha dado o primeiro passo para reconstruir as pontes que ele tinha queimado. O vídeo continuou a se espalhar como fogo pela internet. Até o final da semana, a performance de Marcos no Bicimo tinha sido vista mais de 10 milhões de vezes. Meios de comunicação pegaram a história.
Programas de entrevistas matinais ligaram. Blogs de música escreveram longas peças analisando sua técnica e profundidade emocional. A narrativa escreveu-se sozinha. Homem sem teto revelado como gênio musical, uma história de tragédia e possível redenção. Marcos tentou ignorar a maior parte disso. Ele focou no que ele podia controlar, que era sua música. Todos os dias ele passava horas no Steinway, no estúdio de David, reaprendendo peças que ele não tocava há anos, trabalhando através da ferrugem que tinha acumulado em seus dedos e mente. David gravou tudo, construindo uma biblioteca de material que eles poderiam potencialmente usar, mas o mundo exterior continuava a pressionar. A senhora Castellano ligava quase diariamente com atualizações sobre o concerto que ela estava organizando. Ela tinha garantido o Preston Bradley Hall do Chicago Cultural Center para uma data daqui a 6 semanas. O local comportava mais de 200 pessoas, e ela prometeu que cada assento seria preenchido com pessoas que apreciavam música séria, não apenas curiosos atraídos por um vídeo viral. Você precisa de roupas novas, David disse uma manhã, olhando para a roupa emprestada de Marcos. Se vamos fazer este concerto, você precisa parecer adequado. Eles foram fazer compras juntos, algo que Marcos não fazia há anos. David escolheu várias camisas sociais, calças e um terno de concerto adequado. Marcos sentiu-se estranho experimentando roupas caras. Vendo-se parecer profissional novamente, o homem no espelho estava começando a se parecer com o Marcus Wilder, que tinha se formado na Juilliard. Embora seus olhos fossem diferentes agora, carregando um peso que eles não tinham antes. Seu cabelo e barba precisam de atenção também, David disse diplomaticamente. Em uma barbearia, Marcus sentou na cadeira e deixou o estilista trabalhar. Enquanto sua barba era tirada e seu cabelo era cortado e estilizado, outra camada de sua persona de sem-teto caía. A transformação foi tanto um alívio quanto inquietante. Ele não tinha certeza de quem este novo Marcus deveria ser. O verdadeiro teste veio quando o professor Thomas Hartley ligou. Marcus tinha evitado a conversa, com medo de desapontar o homem que uma vez vira tanto potencial nele. Marcus, a voz do professor era calorosa, mas carregava o peso da idade. Eu não posso te dizer como é bom saber que você está vivo e tocando de novo. Professor Hartley, Marcus disse, sua voz falhando. Sinto muito por ter desaparecido. Sinto muito por ter desperdiçado tudo o que você me ensinou. Desperdiçou? O professor riu gentilmente. Meu filho, eu assisti aquele vídeo. Você não desperdiçou nada. Se alguma coisa você aprofundou, há uma maturidade no seu tocar agora que não estava lá antes. A dor faz isso às vezes. Ela ou quebra um artista ou o torna profundo. Você escolheu profundo. Eles conversaram por mais de 1 hora. O professor falou sobre alunos atuais, sobre mudanças na Juilliard, sobre seus próprios problemas de saúde. Ele tinha sofrido um pequeno derrame 2 anos atrás, mas se recuperou bem. Ele tinha 78 anos agora, pensando em aposentadoria, mas ainda não totalmente pronto para desistir. Eu quero ir ao seu concerto, professor Hartley disse. Se isso é aceitável para você, eu gostaria de ver o que você se tornou. Eu ficaria honrado, Marcus respondeu. Embora o pensamento de tocar na frente de seu antigo professor o aterrorizasse. Mas, professor, e se eu não for bom o suficiente mais? E se eu perdi isso? Impossível, o professor disse firmemente. Talento como o seu não desaparece. Ele pode dormir, mas não morre. Confie em você, Marcus. Confie na música. Conforme a data do concerto se aproximava, Marcus dedicou-se à preparação. Ele selecionou seu programa cuidadosamente. O Noturno de Chopin em Mi bemol maior, a peça que ele havia tocado no Belly, a Sonata ao Luar de Beethoven, o Prelúdio em Dó sustenido menor de Rachmaninoff e várias peças de Schubert e Debussy. Era um programa ambicioso com mais de 90 minutos de música, mas ele se sentia pronto.
David arranjou uma entrevista com uma respeitada jornalista musical do Chicago Tribune. Marcus concordou em falar sobre sua história, embora ele insistisse em manter alguns detalhes privados. Quando a jornalista, uma mulher chamada Sarah Martinez, veio ao estúdio, Marcus a achou fácil de conversar. Eu não estou interessado em explorar sua dor, Sarah disse. Honestamente, eu quero escrever sobre sua música e sua volta. O ângulo de interesse humano é importante, mas é secundário à própria arte. Marcus apreciou a franqueza dela. Eles conversaram por 2 horas. Ele contou a ela sobre seus dias na Williard, sobre Elina, sobre o acidente e sua espiral descendente. Ele descreveu o que sentiu ao perder tudo e lentamente encontrar seu caminho de volta. Sarah ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas, mas nunca forçando demais. O artigo saiu 3 dias depois. Ele foi lindamente escrito, focando na jornada musical de Marcus enquanto tratava a sua tragédia pessoal com respeito e sensibilidade. O título lia: Da Williard para as ruas e de volta, a jornada de Marcus Wilder através da música e da perda. A resposta foi avassaladora. O concerto, que vinha vendendo ingressos lentamente, esgotou em poucas horas após a publicação do artigo. A senhora Castellano teve que mudar o local para um salão maior para acomodar a demanda. Pessoas do passado de Marcus começaram a entrar em contato. Ex-colegas, professores, até seu antigo agente, Richard Peaton. A ligação de Richard veio como uma surpresa. Marcus não esperava ouvir dele depois de desaparecer e quebrar o contrato deles. Eu não estou ligando para te fazer sentir culpado, Richard disse. Eu estou ligando porque eu nunca parei de acreditar em você. E eu estou ligando para dizer que se você quiser representação novamente, eu estou aqui. Sem pressão, apenas uma porta aberta. Marcus ficou comovido com a oferta, mas disse a Richard que precisava de tempo. Ele ainda não estava pronto para pensar em contratos e gestão. Primeiro, ele precisava provar a si mesmo que ainda podia fazer isso, que podia subir em um palco e se apresentar sem desmoronar. Os pesadelos começaram cerca de 2 semanas antes do concerto. Marcus sonhava que estava no palco, mas quando ele se sentava ao piano, suas mãos não funcionavam, ou ele começava a tocar e as teclas não faziam som. Ou, o pior de tudo, Elina estaria na plateia olhando para ele com olhos desapontados. Ele acordava suando, seu coração disparado. David notou as olheiras voltando sob seus olhos e a tensão em seus ombros. Você está se auto-sabotando, David disse gentilmente. Você precisa lembrar por que você está fazendo isso. Não para as pessoas assistindo, não para provar nada. Para você, para Elina, pelo amor à música. David estava certo, mas saber isso intelectualmente não fazia a ansiedade ir embora. Marcus aumentou seu tempo de prática, às vezes tocando até suas mãos cãibrarem. Ele estava buscando a perfeição, tentando garantir que nada pudesse dar errado. Ashra Castellano veio visitá-lo no estúdio uma tarde. Ela sentou na sala de gravação enquanto ele tocava todo o seu programa. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Isso foi tecnicamente impecável, ela finalmente disse. Cada nota perfeita, cada frase precisamente moldada. Mas, Marcus, você perdeu algo em sua busca pela perfeição. Você está tocando com segurança. A performance no Bíssimo foi especial porque você estava vulnerável. Você não estava tentando ser perfeito. Você estava apenas tentando ser honesto. As palavras dela o atingiram duramente. Ela estava certa. Em seu medo de falhar, ele tinha começado a tocar defensivamente, protegendo-se em vez de se abrir. E se eu desmoronar no palco? Marcus perguntou. E se eu não conseguir lidar com isso? Então você desmorona, a senhora Castellano disse simplesmente. E você se levanta e continua. Isso é o que artistas de verdade fazem.
Eles arriscam o fracasso porque a alternativa é tocar com segurança e arte segura não toca ninguém. Naquela noite, Marcos sentou-se sozinho no Steinway. Em vez de praticar seu programa, ele tocou o que veio à mente. Ele tocou músicas que sua mãe tinha ensinado a ele quando criança. Ele tocou improvisações, deixando seus dedos vagarem para onde queriam. Ele tocou as peças que Elina mais tinha amado, aquelas que eram muito dolorosas para tocar antes. Enquanto ele tocava, ele chorou. Não os soluços desesperados da dor inicial, mas lágrimas mais silenciosas de aceitação e libertação. Ele nunca mais seria a pessoa que ele era antes de Elina morrer. Aquele Marcos se foi, e não havia como trazê-lo de volta. Mas talvez ele pudesse ser alguém novo, alguém que carregava suas cicatrizes, mas não era definido por elas. 3 dias antes do concerto, um pacote chegou ao estúdio. Era do professor Hartley. Dentro havia um livro encadernado em couro com anotações musicais manuscritas e notas de ensino que o professor tinha feito durante o tempo de Marcos na Juilliard. Na primeira página, o professor Hartley tinha escrito uma nova inscrição para Marcos, que aprendeu que a maior música não vem da técnica perfeita, mas de um coração que conheceu tanto alegria quanto tristeza. Toque com a sabedoria que você ganhou. Com orgulho e afeição, Marcos segurou o livro contra o peito e sentiu algo mudar dentro dele. O medo ainda estava lá, mas também havia algo mais. Determinação, propósito, um sentimento de que, acontecesse o que acontecesse no concerto, ele o enfrentaria honestamente. O ensaio final ocorreu no próprio salão onde ele se apresentaria. O Preston Bradley Hall era magnífico, com sua enorme cúpula Tiffany lançando luz colorida sobre o chão de mármore. A acústica era excelente e o Steinway Concert Grand que haviam trazido para ele era um dos melhores instrumentos que ele já havia tocado. Marcos repassou partes de seu programa, testando o som, familiarizando-se com o espaço. David sentou-se no meio do salão, ouvindo. A senhora Castellano também estava lá, junto com Jennifer Hartley, que havia voado de Nova York para apoiá-lo. Quando Marcos terminou seu ensaio, o pequeno grupo aplaudiu. Ele olhou para eles do palco, imaginando a plateia completa que estaria lá em 2 dias. O pensamento não o enchia mais de puro terror. Em vez disso, ele se sentiu pronto. Não confiante exatamente, mas pronto. Pronto para compartilhar sua história através da música. Pronto para honrar a memória de Elina. Pronto para dar o primeiro passo real em direção ao que viesse a seguir. Na manhã do concerto, Marcos acordou com a luz do sol entrando pela janela e o som da chuva batendo contra o vidro. Ele ficou imóvel por um momento, ouvindo o ritmo das gotas, encontrando padrões em seu batimento irregular. Suas mãos estavam firmes, sua mente clara. A ansiedade debilitante que ele esperava estava ausente, substituída por uma calma sensação de propósito. Ele passou por sua rotina matinal lenta e deliberadamente. Banho, barba, café da manhã leve. Ele evitou olhar o telefone, sabendo que estaria cheio de felicitações e mensagens que só o deixariam mais nervoso. Em vez disso, ele sentou-se na pequena mesa em seu apartamento e escreveu uma carta para Elina. As palavras fluíram facilmente. Ele contou a ela sobre tudo o que tinha acontecido desde aquela noite no Belíssimo. Ele contou a ela sobre a gentileza de David, a fé da Sra. Castellano nele, o perdão do professor Hartley. Ele disse a ela que sentia muito por desperdiçar tanto tempo em luto, mas também reconheceu que talvez aquele tempo tivesse sido necessário. Talvez ele precisasse chegar ao fundo do poço antes de poder subir novamente. Ele escreveu sobre o concerto, sobre seus medos e esperanças. Ele disse a ela que estava tocando para ela naquela noite. Mas também para si mesmo, e para todos que um dia amaram a música como eles amaram. Quando terminou, dobrou a carta e a colocou no bolso do paletó. Ele carregaria as palavras dela perto de seu coração enquanto se apresentava. David o pegou às 4h da tarde.
O concerto não era até às 7h30, mas eles queriam muito tempo para se preparar. No carro, David parecia mais nervoso que Marcus. Como você está se sentindo? David perguntou provavelmente pela 10ª vez. Estou bem, Marcus disse honestamente. O que quer que aconteça hoje à noite, sou grato por isso. Um mês atrás, eu estava dormindo em um abrigo. Hoje à noite estou tocando em uma das salas mais bonitas de Chicago. Isso é o suficiente. Quando chegaram ao Preston Bradley Hall, a transformação estava completa. O espaço havia sido montado lindamente com fileiras de cadeiras elegantes, iluminação profissional e programas impressos em papel grosso creme. O nome de Marcus estava nesses programas, juntamente com as peças que ele executaria. Ver isso fez tudo parecer real. A equipe técnica ainda estava fazendo ajustes na iluminação e no som. Marcus foi para o camarim nos bastidores, onde seu terno de concerto esperava por ele. Enquanto ele o vestia, ajustando a gravata e os abotoaduras, ele se viu no espelho de corpo inteiro. O homem que o olhava era alguém que ele reconhecia, mas não via há anos. Polido, profissional, pronto. Mas dessa vez havia algo mais em seus olhos. Profundidade experiente, o tipo de sabedoria que só podia vir do sofrimento e da sobrevivência. Pessoas começaram a chegar cedo. Por uma fresta na cortina, Marcus observou o salão encher. Ele reconheceu rostos dos comentários do vídeo viral. O homem que tinha rido dele inicialmente, parecendo um tanto envergonhado. A anfitriã do Bíssimo, vestida elegantemente para a noite. Antônio e Jepe do restaurante, trazendo um grande grupo de pessoas com eles. A senhora Castellano chegou com uma comitiva, acomodando-se na primeira fila, com a postura da realeza. O professor Hartley entrou, movendo-se lentamente, mas com dignidade, e Marcus sentiu sua garganta apertar ao ver seu velho mentor. Jennifer também estava lá, junto com várias outras pessoas da Juilliard, rostos que ele não via há anos. Mas também havia completos estranhos, pessoas que tinham visto o vídeo e se comovido com sua história, amantes da música que vieram porque acreditavam em segundas chances, jovens estudantes que o olhavam como inspiração, prova de que era possível cair e se levantar novamente. 5 minutos. O gerente de palco chamou. David apertou o ombro de Marcus. Você consegue. Apenas toque como você tocou naquela primeira noite. Honesto e real. Marcus assentiu e caminhou para as coxias do palco. Ele podia ouvir o murmúrio da plateia, o farfalhar dos programas, a antecipação no ar. Seu coração estava batendo rápido agora, mas era excitação em vez de medo. As luzes diminuíram. A plateia silenciou. O gerente de palco lhe deu o sinal. Marcus caminhou para o palco. O aplauso que o saudou foi caloroso e sustentado. Ele ficou por um momento reconhecendo-o com uma reverência. Então sentou-se no magnífico Steinway. O banco estava perfeitamente posicionado. As luzes estavam certas. Tudo estava como deveria ser. Ele colocou suas mãos nas teclas e fechou os olhos por apenas um momento, centrando-se. Ele pensou em Elina, em todas as vezes que eles tinham tocado juntos, toda a alegria que a música tinha trazido para a vida deles. Ele pensou em sua mãe ensinando-o suas primeiras escalas. Ele pensou na instrução paciente do professor Hartley. Ele pensou em todos que tinham acreditado nele quando ele não podia acreditar em si mesmo. Então ele começou a tocar. As notas iniciais do noturno de Chopin em mi bemol maior preencheram o salão. Era a mesma peça que ele tinha tocado no Bíssimo, mas desta vez as condições eram perfeitas. A acústica do salão realçava cada nuance. A qualidade do instrumento permitia uma incrível gama dinâmica e cortonal. E Marcus, livre da fome desesperada e exaustão daquela primeira noite, podia habitar plenamente a música. A plateia desapareceu. O salão inteiro desapareceu. Havia apenas Marcus e o piano e a música fluindo entre eles. Seus dedos dançaram pelas teclas com confiança nascida de milhares de horas de prática,
mas também com a profundidade emocional que vinha de ter verdadeiramente vivido. Cada frase respirava naturalmente. As passagens suaves eram sussurrantes, atraindo a plateia. As sessões mais altas tinham poder sem aspereza. Este era o Marcus que o professor Hartley tinha treinado, mas refinado pelo fogo, temperado pela perda, aprofundado pela experiência. Quando a nota final do noturno desvaneceu, houve um momento de silêncio absoluto. Então o aplauso irrompeu, genuíno e entusiástico. Marcos abriu os olhos. Voltando ao momento presente, ele viu rostos olhando para ele com admiração e apreço. Ninguém estava rindo agora. Ele continuou com seu programa. A Sonata ao Luar de Beethoven veio a seguir, aquela obra-prima familiar que todos conheciam. Marcos a tocou não para exibir sua técnica, mas para iluminar a profunda melancolia em seu coração. No terceiro movimento, seus dedos voaram pelas teclas nas passagens rápidas. Mas mesmo na velocidade, havia clareza e propósito. O prelúdio em dó sustenido menor de Rachmaninoff seguiu. Os famosos acordes iniciais soaram poderosamente, preenchendo o salão com sua intensidade dramática. Esta peça era uma favorita entre os pianistas, mas também uma das mais tocadas. Marcos precisava torná-la fresca para encontrar algo novo nessas frases desgastadas. Ele pensou em sua própria jornada da escuridão para a luz e deixou que essa narrativa moldasse sua interpretação. A abertura poderosa e sombria tornou-se seu tempo nas ruas. A seção do meio, com sua melodia ligeiramente mais esperançosa, foi o momento nubíssimo em que tudo mudou, e o retorno ao tema principal no final não foi uma derrota, mas um reconhecimento, uma aceitação das sombras como parte do quadro completo. A plateia parecia entender. Ele podia sentir a atenção deles, seu engajamento emocional. Isso não era apenas uma performance. Era uma conversa, um compartilhamento de experiência humana através da linguagem universal da música. Depois do Rachmaninoff, houve um intervalo. Marcos recuou para o camarim onde David o esperava com água e uma toalha. Isso foi extraordinário, David disse, seus olhos brilhando. Marcos, você percebe o que está fazendo lá fora? Você não está apenas tocando notas. Você está contando uma história. O professor Hartley veio aos bastidores durante o intervalo. O velho abraçou Marcos com força, lágrimas nos olhos. Eu sabia, o professor disse. Eu sabia que se você algum dia encontrasse seu caminho de volta, você seria magnífico. Não apesar do que você passou, mas por causa disso, você se tornou o artista que eu sempre acreditei que você poderia ser. Marcos não conseguia falar. Ele apenas se agarrou ao seu velho professor, sentindo o peso da aprovação que ele não tinha percebido que precisava, tão desesperadamente. A segunda metade do programa apresentou Schubert e Debussy. O impromptu em sol bemol maior de Schubert era lírico e fluente, exigindo um toque delicado. Marcos o tocou com ternura, pensando em momentos tranquilos com Elina, em manhãs acordando juntos, em uma felicidade simples que parecia tão preciosa em retrospecto. Clair de Lune de Debussy veio perto do fim. Foi talvez uma escolha muito óbvia, uma peça excessivamente tocada que todos esperavam. Mas Marcos não se importava em ser original. Ele se importava em ser verdadeiro. E a verdade era que esta peça, com sua qualidade cintilante e onírica, capturava perfeitamente como ele se sentia sobre memória, perda e beleza. Enquanto ele tocava as famosas frases de abertura, ele pensou na luz da lua sobre a água, em coisas que eram bonitas precisamente porque eram temporárias. Elina se foi, mas ela havia existido. O amor deles tinha sido real. Nada poderia tirar isso dele, nem mesmo a morte. A peça final de seu programa foi sua própria escolha, algo que ele havia adicionado no último minuto. Era a Für Elise de Beethoven, a peça simples que quase todo estudante de piano aprende cedo.
Alguns na plateia podem ter achado uma escolha estranha para terminar um programa tão sofisticado com uma peça tão simples e familiar. Mas Marcos tinha suas razões. Esta foi a primeira peça que ele havia aprendido completamente quando criança. Foi a peça que sua mãe o elogiou por dominar. Era uma peça que Elina amava, que ela cantarolava enquanto lavava a louça ou lia um livro. Representava inícios, inocência, a pura alegria de fazer música, antes que ela se tornasse complicada pela ambição, carreira e perda. Ele a tocou simplesmente, sem floreios ou exibicionismo. Apenas a melodia, clara e pura. Um lembrete de que às vezes as verdades mais profundas eram as mais simples. A música era linda. A vida era preciosa. Era possível começar de novo. Quando as notas finais se desvaneceram, Marcos ficou imóvel por um longo momento. Então ele se levantou e encarou a plateia. Eles já estavam de pé, aplaudindo estrondosamente. Alguns choravam abertamente, outros gritavam: "Bravo!" A ovação continuou e continuou. Marcos fez reverência após reverência, enquanto a ovação de pé continuava. Flores foram levadas ao palco. Buquês que as pessoas haviam preparado, esperando exatamente por este momento. Ele estava sobrecarregado, lutando para processar a recepção. Isso estava além de tudo o que ele havia imaginado. Não apenas apreço educado, mas uma conexão emocional genuína. Finalmente, quando os aplausos começaram a diminuir, Marcos sentou-se novamente ao piano. A plateia silenciou imediatamente, sentindo que ele tinha algo mais a oferecer. Ele não havia planejado um bis, mas de repente ele sabia exatamente o que queria tocar. Sem anúncio ou explicação, ele começou a Gymnopédie número 1 de Erik Satie. A melodia lenta e melancólica preencheu o salão como um abraço gentil. Era uma peça sobre solidão e beleza coexistindo lado a lado, sobre encontrar paz na tristeza. Marcos a tocou como uma oração, como um agradecimento, como um adeus à pessoa que ele havia sido e um olá a quem ele estava se tornando. Quando terminou, o silêncio foi profundo. Então os aplausos retornaram, mais suaves desta vez, mas não menos significativos. Marcos levantou-se e fez uma última reverência e deixou o palco. Nos bastidores, ele foi imediatamente cercado por pessoas. David, a senhora Castellano, o professor Hartley, Jennifer Mill e dezenas de outros. Todos queriam parabenizá-lo, tocá-lo, fazer parte deste momento. Marcos tentou agradecer a todos, mas as palavras pareciam inadequadas. Como você agradece às pessoas por acreditarem em você quando você não acreditava em si mesmo? Há pessoas lá fora que querem te conhecer, David disse. Fãs, jornalistas, até alguns representantes de gravadoras. Quanto você quer fazer esta noite? Marcos pensou nisso. Um mês atrás, ele teria fugido dessa atenção, se escondido dos holofotes. Mas hoje à noite, ele se sentiu diferente. Essas pessoas haviam lhe dado sua atenção, seu tempo, suas emoções. O mínimo que ele podia fazer era reconhecer isso. Eu encontrarei quem quiser me encontrar, Marcos disse. A fila de recepção durou mais de 1 hora. As pessoas esperaram pacientemente para apertar sua mão e dizer a ele como sua música as havia emocionado. Uma jovem disse a ele que estava considerando desistir do piano, mas sua história a inspirou a continuar tentando. Um homem idoso disse que a performance de Marcos o lembrou de por que ele havia se apaixonado pela música 60 anos atrás. Antônio e Jeppe o presentearam com um presente, uma fotografia emoldurada daquela primeira noite no Bíssimo. Marcos sentado ao piano deles, parecendo perdido e desesperado antes de começar a tocar. Abaixo eles tinham escrito "Onde tudo começou de novo". O homem que havia rido de Marcos naquela primeira noite se aproximou nervosamente. "Eu te devo um pedido de desculpas", ele disse, seu rosto corado de vergonha. "Eu te julguei sem saber nada sobre você." "Sinto muito." Marcos apertou a mão dele.
Todos nós fazemos julgamentos. O que importa é estar disposto a mudar de ideia quando estamos errados. Entre os cumprimentos, estava uma jovem, talvez de 10 anos, segurando um livro de piano gasto. Ela olhou para Marcos com os olhos arregalados. Minha mãe diz que você era sem teto. A menina disse com a honestidade brutal das crianças. Mas você tocou tão bonito. Como você se manteve bom no piano quando não tinha um piano? Marcos ajoelhou-se para ficar no nível dela. A música sempre esteve aqui, ele disse, batendo no peito sobre o coração. Mesmo quando eu não conseguia tocar, ela ainda estava dentro de mim, esperando. Você não precisa de um piano todos os dias para ser um pianista. Você precisa amar a música o suficiente para que ela se torne parte de quem você é. A menina assentiu solenemente como se ele tivesse revelado uma grande verdade. Sua mãe, de pé atrás dela, sussurrou, obrigada a Marcos. Quando a multidão finalmente diminuiu, Marcos se viu sozinho com o professor Hartley. O velho havia esperado pacientemente, deixando todos os outros terem seu momento primeiro. Ande comigo, o professor disse. Eles deixaram o salão e caminharam lentamente pelas ruas de Chicago. A chuva havia parado, deixando tudo limpo e fresco. As luzes da cidade se refletiam em poças na calçada. Eu preciso te dizer algo, o professor Hartley disse. Quando você desapareceu 3 anos atrás, eu me culpei. Pensei que talvez eu tivesse te forçado demais, tido expectativas muito altas. Me perguntei se a pressão que eu coloquei em você contribuiu para seu colapso. Professor, não, Marcos começou a protestar. Deixe-me terminar, o professor disse gentilmente. Eu carreguei essa culpa por muito tempo. Mas hoje à noite, vendo você se apresentar, eu percebi algo. Você precisava passar pelo que você passou, não a tragédia de perder sua esposa. Aquilo foi simplesmente um destino cruel. Mas a queda, a luta, a noite escura da alma que o moldou. O Marcos, que se formou na Juilliard, era tecnicamente brilhante, mas emocionalmente imaturo. Você tocava lindamente, mas ainda não tinha verdadeiramente sofrido. Hoje à noite eu ouvi um artista que foi quebrado e se recompôs. Isso é insubstituível. Eles caminharam em silêncio por um tempo, deixando as palavras assentarem. O que vem a seguir? O professor perguntou. Você não pode voltar a morar acima do estúdio de David para sempre, por mais gentil que ele tenha sido. Eu não sei, Marcos admitiu. Richard, meu antigo agente, quer me representar novamente. Tem havido conversas sobre um contrato de gravação, uma pequena turnê. A senhora Castellano quer que eu me apresente em mais locais, mas eu não tenho certeza se estou pronto para tudo isso. O que você quer? O professor perguntou. Marcos pensou nisso. O que ele queria? 1 mês atrás, ele só queria comida e abrigo. 1 ano atrás, ele queria desaparecer completamente. Mas agora, eu quero ensinar, Marcos disse, surpreendendo-se. Eu quero compartilhar música com pessoas que estão lutando, que pensam que é tarde demais para elas, que desistiram. Eu quero mostrar a elas que nunca é tarde demais, que a música pode te salvar se você permitir. O professor Hartley sorriu. Isso é bom, isso é muito bom. Você pensou em ensinar em uma escola ou em particular? Eu estava pensando em algo menor, Marcos disse. Centros comunitários, abrigos, lugares onde as pessoas normalmente não teriam acesso à instrução musical de qualidade. Eu vivi nesses lugares. Eu sei quem está lá. Talvez eu pudesse fazer a diferença. Você já fez, o professor disse. Mas sim, eu acho que você poderia fazer mais. Na verdade, eu talvez tenha algumas conexões que poderiam te ajudar a montar algo assim. Você estaria interessado em discutir isso mais a fundo? Sim, Marcos disse sem hesitação. Muito sim. Eles conversaram por mais 1 hora, caminhando pelas ruas de Chicago, fazendo planos. O professor conhecia pessoas em várias fundações de arte, organizações comunitárias e programas de música. Ele prometeu fazer introduções para ajudar Marcos a desenvolver uma estrutura para o que ele queria fazer.
Quando Marcos finalmente retornou ao seu apartamento acima do estúdio, já passava da meia-noite. Ele estava exausto, mas energizado. O concerto tinha sido um sucesso além de seus sonhos mais loucos. Mas mais importante, ele havia descoberto um propósito além de apenas se apresentar. Ele queria retribuir, ajudar os outros da mesma forma que David e a senhora Castellano o haviam ajudado. David o esperava lá acordado, trabalhando em seu computador. Quando Marcos entrou, David se virou com um grande sorriso. Você precisa ver isso, David disse puxando seu laptop. O concerto havia sido gravado profissionalmente e David já havia editado um pequeno clipe e postado online. Em apenas algumas horas ele havia ganhado centenas de milhares de visualizações. Os comentários eram esmagadoramente positivos. Pessoas que haviam visto o vídeo original do Bíssimo elogiavam o quão longe Marcos havia chegado. Músicos profissionais analisavam sua técnica e interpretação emocional. A hashtag #MarcusWilder estava em alta nas redes sociais. Isso é maior do que pensávamos, David disse. Marcos, recebi ligações de 3 grandes plataformas de streaming que querem licenciar sua performance. Uma editora quer fazer um livro sobre sua história. Alguém quer fazer um documentário. Isso está explodindo. Marcos sentiu-se tonto. Isso é demais. Eu não consigo lidar com tudo isso. Você não precisa decidir nada hoje à noite, David disse calmamente. Mas Marcos, você deveria saber que está tocando as pessoas. Realmente tocando-as. Sua história, sua música, está dando esperança às pessoas. Isso é algo raro e precioso. Marcos assentiu lentamente. Ele entendeu o que David queria dizer. Sua jornada das profundezas do desespero ao triunfo daquela noite ressoou com as pessoas, porque todos tinham suas próprias lutas, suas próprias perdas, seus próprios momentos de desistir. Se Marcos pôde voltar de onde esteve, talvez eles também pudessem. Na manhã seguinte, Marcos acordou e encontrou seu telefone cheio de mensagens. Noticiários queriam entrevistas, promotores de concertos queriam contratá-lo. Ex-colegas da Juilliard queriam se reconectar. Seu antigo agente Richard ligou para dizer que 3 grandes gravadoras estavam interessadas em contratá-lo. Mas a mensagem que mais significava era de um número desconhecido. Era uma mensagem de voz de alguém chamado Thomas, que explicou que havia vivido em um abrigo por 2 anos após perder o emprego e a família. Ele havia visto o vídeo original de Marcos no Bíssimo e estava lá acompanhando sua história. Eu costumava tocar violão, Thomas disse na mensagem, sua voz tremendo de emoção. Mas eu o vendi anos atrás quando precisei de dinheiro. Depois de te ver ontem à noite, fui a uma loja de música esta manhã. Não comprei nada, apenas fiquei lá olhando os violões. O proprietário perguntou se podia ajudar e eu contei a ele sobre você. Ele me deixou tocar um de graça ali mesmo na loja. Eu estava terrível. Meus dedos não lembravam de nada, mas, cara, foi bom. Parecia que talvez eu pudesse melhorar. Talvez não seja tarde demais para mim também. Eu só queria agradecer por me mostrar isso. Marcos ouviu a mensagem 3 vezes, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Era por isso que importava. Não a fama ou o reconhecimento ou as oportunidades. Era ajudar outra pessoa a encontrar seu caminho de volta ao que amava. Ele chamou David para seu apartamento e tocou a mensagem para ele. É nisso que eu quero focar, Marcos disse. Sim, farei alguns concertos. Sim, gravarei um álbum. Mas meu verdadeiro trabalho, a coisa a que quero me dedicar, é alcançar pessoas como Thomas. Pessoas que desistiram de seus sonhos, que pensam que é tarde demais, que precisam ouvir que segundas chances são reais. David sorriu. Então vamos fazer isso acontecer. Seremos estratégicos sobre quais oportunidades você aceita. Usaremos sua plataforma para fazer o bem, não apenas para ganhar dinheiro. Estou com você, o que quer que você decida. Nas semanas seguintes, a vida de Marcos se transformou de maneiras tanto emocionantes quanto avassaladoras. Ele fez entrevistas selecionadas, sempre direcionando a conversa para a esperança
e as segundas chances. Em vez de se deter em seus momentos mais baixos, ele assinou com uma pequena gravadora ética que acreditava em sua missão. Ele começou a planejar uma modesta turnê por locais não convencionais, centros comunitários, instalações de reabilitação, escolas em áreas carentes. A senhora Castellano tornou-se sua patrona não oficial, usando sua considerável riqueza e conexões para estabelecer a Fundação Musical Alina Wilder, nomeada em homenagem à falecida esposa de Marcos. A fundação forneceria instrumentos, aulas e oportunidades para pessoas que, de outra forma, não poderiam pagar por eles. O professor Hartley o ajudou a projetar um currículo para ensinar música a adultos que nunca haviam tocado ou que haviam desistido há anos. O foco não era a perfeição técnica, mas a alegria e a cura que a música poderia proporcionar. Marcos mudou-se para um pequeno apartamento próprio. Modesto, mas confortável, ele mantinha sua vida simples, lembrando-se muito bem de como era não ter nada. Ele doou uma parte significativa de seus ganhos com concertos para abrigos para sem-teto e programas de recuperação de viciados. 6 meses após o concerto no Preston Bradley Hall, Marcos estava em frente a um centro comunitário na zona sul de Chicago. O edifício era antigo e desgastado, com pintura desbotada e janelas que já tinham visto dias melhores. Dentro, 30 pessoas sentavam em cadeiras dobráveis, desde adolescentes a idosos. Todos se inscreveram para o programa de música gratuito oferecido através da Fundação Musical Alina Wilder. Marcos olhou para os rostos à sua frente. Alguns mostravam ceticismo, outros curiosidade, outros uma esperança desesperada. Ele reconheceu aquela última expressão. Era a mesma que ele tinha usado quando estava do lado de fora do belíssimo, faminto e derrotado, oferecendo-se para tocar por comida. Meu nome é Marcos. Ele começou deliberadamente, não mencionando seu sobrenome ou sua fama recente. Estou aqui para ensinar-lhes sobre música, mas mais importante, para compartilhar com vocês o que a música me ensinou. Não importa se você nunca tocou um instrumento antes, ou se você tocou anos atrás e parou, ou se você acha que é muito velho ou muito quebrado para aprender. A música não se importa com nada disso. A música só quer ser tocada. Ele passou a primeira hora contando sua história, a história toda. Não a versão higienizada que ele dava aos jornalistas, mas a verdade nua e crua, o acidente, a culpa, os anos de bebida e sem teto, o desespero tão profundo que às vezes ele desejava não acordar. Ele falou sobre estar parado do lado de fora daquele restaurante, sobre as risadas, sobre encontrar seu caminho de volta, uma nota de cada vez. Eu não sou especial. Marcos disse, não sou mais forte ou corajoso do que qualquer um de vocês. Eu apenas não desisti da única coisa que me fazia sentir vivo. E é tudo o que peço a vocês para fazerem. Encontrem essa coisa, seja música ou outra coisa, e agarrem-se a ela. Deixem-na puxá-los para frente. Uma mulher de seus 50 anos levantou a mão. E se não formos bons nisso? E se tentarmos e falharmos? Marcos sorriu. Então você falha. E então você tenta de novo. Eu falhei mais vezes do que posso contar na música e na vida. Mas o único fracasso real é não tentar de forma alguma. Nas 2 horas seguintes, ele os introduziu a conceitos básicos de piano. A fundação havia doado vários teclados para o programa, e Marcos se moveu de aluno para aluno, mostrando-lhes como posicionar as mãos, como encontrar o dó central, como tocar escalas simples. Um de seus alunos era um jovem chamado Derek, que havia sido libertado da prisão 3 meses antes. Ele tinha cicatrizes grossas nas mãos de um acidente anos atrás e estava convencido de que não conseguiria tocar. Meus dedos não funcionam direito, Derek disse frustrado depois de várias tentativas em um exercício simples. Marcos sentou-se ao lado dele. Olhe minhas mãos, ele disse levantando-as. Vê estas.
Elas tremiam tanto pela abstinência de álcool que eu não conseguia segurar uma xícara de café. Eu tive que reaprender tudo. Seus dedos funcionam muito bem. Você só precisa ser paciente com eles. Derek tentou novamente e desta vez conseguiu tocar uma escala simples de 5 notas. O olhar de admiração em seu rosto foi algo que Marcus nunca esqueceria. Uma mulher idosa chamada Rose havia tocado piano quando criança, mas parou quando se casou aos 18 anos, 60 anos atrás. Meu marido não achava que era importante, ela explicou. Ele se foi agora e eu sempre me arrependi de ter desistido. Marcus a ajudou a lembrar o que ela havia esquecido. Enquanto seus dedos encontravam as teclas novamente, lágrimas escorriam pelo seu rosto envelhecido. Eu não pensei que faria isso de novo, ela sussurrou. As aulas se tornaram o ponto alto da semana de Marcus. Sim, ele ainda fazia concertos. Seu primeiro álbum, simplesmente intitulado Retorno, havia sido lançado e recebeu aclamação da crítica. Ele havia se apresentado em várias grandes cidades, sempre para plateias esgotadas, mas nada se comparava à satisfação de ajudar alguém a descobrir ou redescobrir a alegria de fazer música. A atenção da mídia em torno de Marcus eventualmente acalmou para um nível gerenciável. Ele não era mais uma sensação viral, mas um músico respeitado com uma história significativa. Ele fez uma palestra TED sobre segundas chances que obteve milhões de visualizações. Ele escreveu artigos sobre educação musical e seu poder de curar traumas. Ele se tornou um defensor de serviços para sem-teto e programas de recuperação de viciados. O professor Hartley veio visitá-lo no centro comunitário uma tarde. O velho sentou-se no fundo da sala observando Marcus ensinar. Depois, eles tomaram café juntos em uma lanchonete próxima. Você encontrou sua vocação, o professor disse. Estou orgulhoso de você, Marcus. Não porque você está se apresentando novamente, embora isso seja maravilhoso, mas porque você pegou sua dor e a transformou em algo que ajuda os outros. Essa é a marca de um verdadeiro artista. Eu não poderia ter feito isso sem você, Marcus disse. Você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. É isso que os professores fazem, o professor respondeu. Nós mantemos a esperança para nossos alunos até que eles estejam prontos para mantê-la por si mesmos. No aniversário de 1 ano de sua performance no Bellissimo, Marcus retornou ao restaurante. Antônio e Jeppe haviam planejado uma celebração especial, convidando todos que estiveram lá naquela chuvosa noite de novembro. A senhora Castellano compareceu, assim como David, Jennifer e muitos outros que fizeram parte da jornada de Marcus de volta. O restaurante havia emoldurado o vídeo viral e o pendurado na parede junto com fotos do concerto de Marcus e recortes de notícias sobre seu trabalho com a fundação. Havia se tornado um destino popular para amantes da música que visitavam Chicago. Marcus tocou novamente naquela noite, o mesmo noturno de Chopin que havia começado tudo. Mas desta vez ele o tocou não como um homem desesperado pedindo comida, mas como alguém que havia encontrado seu caminho para casa. As notas eram as mesmas, mas o significado era diferente. Era uma celebração em vez de um pedido de ajuda. Depois, Antônio presenteou Marcus com um presente. Era uma chave para o restaurante. Sua família agora. Antônio disse, este lugar estará sempre aberto para você, embora eu espere que você nunca mais precise tocar por comida. Marcus aceitou a chave com gratidão, sabendo que nunca precisaria usá-la, mas entendendo a importância simbólica do gesto. Mais tarde, naquela noite, Marcus visitou o túmulo de Elina pela primeira vez em mais de 1 ano. Ele o havia evitado por tanto tempo, a culpa e a dor eram muito avassaladoras. Mas agora ele se sentia pronto. Ele sentou-se na grama ao lado da lápide dela e conversou com ela por horas. Ele contou a ela sobre tudo o que havia acontecido desde aquela noite no restaurante. Ele contou a ela sobre os alunos que estava ensinando, as vidas que estava tocando, o propósito que havia encontrado. Ele disse a ela que nunca pararia de sentir sua falta,
mas havia aprendido a viver com a perda em vez de ser destruído por ela. Eu acho que você estaria orgulhosa de mim, Marcos disse baixinho. Não porque estou tocando de novo, mas porque estou tentando honrar o que tínhamos juntos. Você sempre disse que a música era para ser compartilhada, que tinha o poder de curar. Você estava certa. Estou compartilhando-a agora, e ela está me curando um pouco mais a cada dia. Enquanto ele se levantava para ir embora, ele sentiu uma sensação de paz que não havia experimentado desde antes do acidente. Elina se fora e nada mudaria isso. Mas sua influência em sua vida, seu amor pela música, sua crença em seu poder de transformar, tudo isso continuava através de seu trabalho. 2 anos após seu retorno, Marcos foi convidado a se apresentar no Carnegie Hall, um dos locais mais prestigiados do mundo. Era o tipo de oportunidade que teria definido sua carreira em seus dias mais jovens. Mas agora, embora fosse uma honra, ele a via como apenas um concerto entre muitos, não mais importante do que os que ele tocava em centros comunitários e abrigos. A performance no Carnegie Hall foi magnífica. Críticos elogiaram sua maestria técnica e profundidade emocional. A plateia lhe deu uma ovação de pé de 10 minutos. Mas o momento que mais significou para Marcos veio depois do concerto, quando uma jovem se aproximou dele com lágrimas nos olhos. 3 anos atrás, eu era sem teto. Ela disse, eu vi seu vídeo daquele restaurante e ele me deu esperança. Eu consegui ajuda, me limpei, recuperei minha vida. No ano passado, comecei a ter aulas de piano. Hoje à noite foi o primeiro concerto clássico que eu já assisti. Obrigada por me mostrar que é possível voltar do fundo do poço. Era por isso que tudo importava. Não a fama ou o reconhecimento ou os locais prestigiados, mas as conexões, a esperança, a prova de que a redenção era real. Marcos continuou ensinando no centro comunitário todas as semanas. O programa cresceu, expandindo-se para outros locais em Chicago e, eventualmente, para outras cidades. A Fundação Musical Alina Wilder forneceu instrumentos e instrução para milhares de pessoas que, de outra forma, nunca teriam tido a oportunidade. Derek, o jovem que estava convencido de que suas mãos cicatrizadas não podiam tocar, tornou-se um dos alunos mais dedicados de Marcos. Ele progrediu rapidamente, descobrindo um talento natural que nunca soube que tinha. Eventualmente, ele começou a ajudar Marcos a ensinar iniciantes, compartilhando sua própria história de encontrar esperança através da música. Rose, a mulher idosa que havia desistido do piano 60 anos atrás, formou um grupo de piano para idosos que se reunia semanalmente para tocar e socializar. Ela frequentemente dizia que a música lhe havia dado uma razão para se levantar pela manhã, um propósito em seus anos finais. 5 anos após aquela noite de novembro no Bicimo, Marcos recebeu uma carta de Thomas, o homem que havia lhe deixado a mensagem de voz sobre tocar violão em uma loja de música. Thomas escreveu que não era mais sem teto, havia se reconectado com sua filha e havia iniciado seu próprio pequeno negócio de ensino de música. Ele incluiu uma foto de si mesmo segurando um violão, sorrindo. Você salvou minha vida, Thomas escreveu, não por ser perfeito ou famoso, mas por me mostrar que coisas quebradas podem ser reparadas, que nunca é tarde demais para começar de novo. Estou passando essa mensagem adiante agora, um aluno de cada vez. Marcos guardou aquela carta em sua carteira, tirando-a sempre que se sentia desanimado ou se perguntava se seu trabalho importava. No que seria o 40º aniversário de Elina, Marcos encomendou um banco em seu parque favorito com uma placa que dizia Elina Wilder, que acreditava que a música poderia curar o mundo. Ela estava certa. Ele sentava-se naquele banco frequentemente, às vezes tocando gaita, às vezes apenas sentado em silêncio, lembrando. A dor nunca desapareceu completamente, mas se transformou em algo mais suportável. Não um peso esmagador, mas um ponto sensível em seu coração que o lembrava do que ele havia amado e perdido e aprendido a amar novamente.
Marcos nunca esqueceu de onde veio. Uma vez por mês, ele era voluntário no abrigo onde havia ficado durante seus dias de sem-teto. Ele conversava com os residentes, tocava piano para eles, compartilhava sua história e ouvia as deles. Ele sabia que nem todos teriam um retorno dramático como o dele. Alguns lutariam por anos, alguns talvez nunca se recuperassem totalmente. Mas se mesmo uma pessoa encontrasse esperança ao ouvir sua história, valia a pena compartilhar. Ao se aproximar de seus 40 e poucos anos, Marcos havia se tornado exatamente o que Elina sempre dissera que ele seria. Não apenas um grande pianista, mas um grande ser humano que usava a música para tornar o mundo um pouco melhor. Ele se apresentava regularmente, gravava álbuns e mantinha uma carreira de sucesso. Mas seu verdadeiro legado não estava em salas de concerto ou em gravadoras. Estava nos alunos que ele ensinava, nas vidas que ele tocava, na esperança que ele inspirava. O vídeo viral do Bíssimo eventualmente desvaneceu-se da memória coletiva da internet, substituído por novas sensações e diferentes histórias. Mas as pessoas que estiveram lá naquela noite nunca esqueceram. Elas contaram a seus filhos e netos sobre o homem que entrou pedindo para tocar por comida e se revelou um gênio. Mais importante, elas contaram a eles sobre o que veio depois do trabalho duro de reconstrução, o compromisso de ajudar os outros, a prova de que um momento de coragem pode mudar tudo. Marcus Wilder nunca mais deu nada como garantido. Cada performance, cada aula, cada nota que ele tocava era um presente. Ele havia recebido uma segunda chance e passou o resto de sua vida tentando ser digno dela. Não através da perfeição, mas através da persistência, generosidade e amor pela arte que o havia salvado. E em algum lugar, em qualquer lugar, para onde as almas vão após a morte. Marcos gostava de imaginar Elina ouvindo sua música, sorrindo e dizendo o que ela sempre costumava dizer quando ele tocava algo bonito. Esse é o meu Marcos. Isso está exatamente certo.